Bem-vindos ao BacoCast, este podcast vínico que tem o objetivo, a finalidade de fomentar a cultura vínica. O meu convidado de hoje é uma brilhante personalidade da enologia, vem de uma família de longa história vitivinícola na mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo dos vinhos, o Douro. Ele faz parte da quinta geração familiar dedicada ao universo do vinho. Ele se licenciou em engenharia agrícola e logo no início da carreira já recebeu o prêmio da Fundação Eugênio Antônio de Almeida como melhor aluno. Tem doutorado em viticultura e enologia, é jurado nos mais importantes concursos internacionais de vinho, autor de publicações de viticultura e enologia em revistas internacionais e atas de encontros científicos, já foi nomeado para inúmeros prêmios, recebeu as condecorações de Top 100 Master Winemakers em 2024 pela Drinks Business, Prêmio de Enólogo Revelação em 2022 pela revista Paixão dos Vinhos, Prêmio Enologia 2020 Douro Mais Sustentável pelo IVDP, Prêmio de Enólogo Nacional pela Ordem Honorífica Santa Maria Ozonova. É isso? Hoje ele é enólogo, diretor de produção e exportação da Alves de Souza, enólogo consultor da Menin Douro Estates, professor da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, docente da Porto Business School, professor internacional Vintage Master e é o convidado especial deste episódio. Bem-vindo ao BacoCast, Tiago Alves de Souza. Muito obrigado, Daiane, e bem-vindo à Quinta da Gaivosa também. Olha, que prazer estar aqui, você nem imagina, é ao teu lado. Não, isso é bem-vindo e muito obrigado também pelas palavras, fico já até envergonhado das palavras tão simpáticas, Daiane, obrigado. Eu tive que reduzir o currículo, é enorme. Mas a nossa conversa, Tiago, vou aqui tratar com você alguns temas para quem está iniciando ver o nosso vídeo, já saber do que nós vamos percorrer aqui durante ele. Então nós vamos falar um pouco da tua trajetória e levar a inspiração, que é a proposta dessa Conversas com Baco, carreiras e oportunidades dos enólogos no mercado de trabalho, sobre os vinhos do Porto e do Douro, suas características únicas e fantásticas e as dificuldades que a região tem enfrentado no momento. Falaremos dos icônicos vinhos Quinta da Gaivosa, Abandonado, Anfiteatro, Rosé Prêmio Rosa Celeste e do projeto como um todo da Alves de Souza, que é uma história lindíssima. E também trataremos do cenário cenário vitivinícola mundial, dando uma pitada disso. Mas, antes de começar, Tiago, eu não sei se tu já teve a problemática que eu vejo em vários produtores que eu ando, que é sempre como mandar vinhos para concursos, para futuros clientes importadores, para clientes que vêm aqui no enoturismo, como mandar. E nós temos aqui um parceiro neste programa, que é a Mailing Box, que está presente em 40 países, essa empresa de transporte, com 2.000 franquias, 15 lojas em Portugal e a loja específica de Campo Pequeno, 3326, que está localizada em Lisboa, e especializou-se no transporte de vinho. Então, se o produtor de norte a sul do país tem alguma dificuldade com esses itens que eu citei, como por exemplo, eles atendem o mais primor possível, tem embalagens para isso, para acondicionar e o melhor, cuidam de toda a parte burocrática, que é sempre aquela novela em alguns territórios, né, para adentrar. E se você também é um viajante que está em Portugal e quer mandar as suas compras para o teu destino, também é só entrar em contato com a Mailing Box Campo Pequeno, a loja 3326. Fala com a Marcela que ela resolve o problema. Eu ficaria cliente se não fosse já, porque na verdade também somos parceiros. Ai, que bacana!
Que joia, que joia. Então coloca Sim, carimba. sim, claro que sim, está carimbado. Está carimbado, perfeito. Tiago, vamos iniciar aqui nossa conversa. Falar um pouco de trajetória. Cada um tem a sua, né, para começar. É sempre interessante ouvir o que o outro passou para conquistar essa lista aqui de prêmios e de regozijo, né? Que é um regozijo, né? Você sabe as tuas dores, as tuas lutas, as tuas dificuldades que tu teve que superar para chegar a esse status. E transmitir isso é o que eu gostaria dentro desse quadro, que é essa Conversas com Baco, mostrando que a trajetória do profissional que trabalha dentro da cadeia do vinho. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer era: o que te fez escolher a enologia e não outra profissão? Bom, é verdade que nascer numa região como o Douro e nascer numa família que tinha já tanta tradição na viticultura e nos vinhos da região faz toda a diferença, naturalmente. Contudo, na minha geração, nós somos 4. E um pouco também em função da sensibilidade muito especial do meu querido pai Domingos, todos tivemos liberdade para escolher aquilo que gostaríamos de fazer. Por isso, uns dedicaram-se mais à área das artes, do design, a outra, a minha irmã mais velha, inicialmente mais à área farmacêutica, e eu acabei por ser aquele que desde uma fase muito, muito precoce, desde muito jovem, sempre senti essa ligação forte e especial à terra, à vinha, à adega. Por isso acabei por crescer muito neste contexto, quando a família resolve abraçar então esse desafio no início dos anos 90, de começar esta pequena revolução dos vinhos do Douro que aconteceu nesse período. Toda a família vem para a região e acaba por levar a que eu cresça a acompanhar esse desenvolvimento, esse crescimento da região do Douro, e muito também com o trabalho muito especial que o meu pai acabou por desempenhar. Daí que... E te picar. Picar no bom sentido, ou seja, não houve qualquer imposição. Na verdade, se calhar, porventura, a minha irmã, que é mais velha dos 4, a minha irmã Patrícia, poderá ter sentido até um pouquinho mais de pressão, até na altura, porque estava a estudar ciências também, e sendo mais velha, se calhar houve um bocadinho essa a tentar orientar nesse sentido, e não resultou, e ela acabou por ir numa área completamente diferente. Daí que o pai Domingos, como homem sensível e inteligente que é, mudou a estratégia, por isso não houve pressão de todo comigo, e acabou por ser de uma forma muito natural que acabei por me ir aproximando cada vez mais, e na verdade nem sequer me consigo recordar quando é que foi o dia que resolvi... Instalou? Não, porque acho que esteve sempre lá, na verdade, acho que esteve sempre lá. Que giro. E o que é ser um enólogo para Tiago Alves de Souza? O que é ser um enólogo? Para mim, ser um enólogo é uma pessoa que tem que estar naturalmente muito, muito próxima da vinha, para começar. O elemento diferenciador do trabalho do enólogo é sempre a vinha, é sempre a uva, não é? Por isso, temos de ter essa capacidade de ler a vinha, ler as condições da vinha no contexto do ano, e depois encontrarmos então as ferramentas que vão permitir então a sua expressão, exaltar essa expressão da vinha no copo de vinho. E aí então o enólogo acaba por ser simplesmente esse veículo da transmissão da vinha para o copo. Alquimista? Não. Mágico? Não. Artista? Não deixa de ter algo de artista, porque efetivamente há ali uma dimensão sempre criativa também no trabalho do enólogo, mas também um cientista, um técnico, não é? Por isso, o fascinante deste mundo da viticultura e da enologia, e também que me levou a que, depois dessa primeira etapa, quisesse então depois ir aprofundando cada vez mais todo o conhecimento à volta da viticultura e enologia, é muito toda essa complexidade técnica e científica que está por trás. Por isso, não existe aqui essa alquimia. A magia aqui, mais uma vez, está na expressão do vinhedo, não é? E, mais uma vez, o nosso trabalho será encontrar as formas de essa expressão estar bem presente, então, nos vinhos que fazemos.
Tiago, não sei se você concorda, e eu usei essas analogias de brincando de mágico, alquimista, artista, que na verdade, não é uma brincadeira, de fato, tem uma componente de cada um. O que torna um bom enólogo? Essa é porque a gente vê enólogos e enólogos. O que torna um bom enólogo? Eu acho que mais uma vez passa muito por um lado também de alguma humildade, ou seja, de reconhecermos qual é que é o nosso papel em todo este contexto. Muitas vezes o enólogo é sempre encarado como o fator principal. Falando contra mim, um pouquinho contra a nossa classe, não é o único fator, é um fator importante naturalmente, mas não é o único fator e, mais uma vez, o fator decisivo é mesmo a uva e a vinha. Daí que o importante para o enólogo é precisamente ter, por um lado, essa consciência do seu papel, a consciência, mais uma vez, do contexto onde está, da vinha onde está, das castas com que vai trabalhar e encontrar então quais é que serão as ferramentas mais indicadas para esse contexto. Por isso, não aplicar propriamente receitas ou fórmulas ou protocolos, mas haver essa adaptação constante ao contexto onde está, ainda por cima no ano em questão, porque todos os anos as coisas mudam, não é? E mais uma vez esse é um dos grandes desafios da enologia, mas também um dos lados também apaixonantes. Todos os anos são diferentes. Desafios. Um desafio que precisou ultrapassar, estava numa situação e você, como enólogo, teve que tomar determinada atitude e que você se lembre, assim, um grande desafio que você já teve que ultrapassar. São imensos ao longo da nossa vida, porque neste momento eu estou a completar cerca de 22 anos. Nossa, isso era um bebê já enólogo. Lá está, já comecei jovem, mas e na verdade acompanhando há muito mais tempo, mas claro que vão surgindo sempre imensos desafios e outros mais recentes que posso recordar, por exemplo, em 2020 foi um dos anos mais desafiantes, até pelo facto de pandemia. Sim. É impossível não esquecer, não é? Ou esquecer, neste caso, mas por sua vez também os desafios que sentimos muito também na própria vinha. Foi um ano muito seco, a partir de determinada altura, com muita concentração e que nos levou, e que me levou nesse ano em particular, a ter que encontrar uma série de ferramentas e formas de trabalhar e de abordagens que ultrapassassem uma concentração tão grande que aconteceu, que poderia levar a que, nesse ano em concreto, houvesse ali uma série de desvios, quer na própria fermentação, quer depois no próprio equilíbrio dos vinhos. E foi um grande desafio a esse nível, mas também foi um grande ensinamento, porque também me levou mais uma vez, a ter perfeita noção que a natureza é que impera e a natureza é que manda e que nos orienta e indica o caminho. Por isso foi um ano que também nos mostrou que existem situações em que, por exemplo, no Douro, que felizmente este ano, ou ao longo destes últimos anos, teve esta capacidade de se reinventar de uma forma tão bonita como tantos tipos de vinhos diferentes que encontramos, mas há anos e há condições específicas que mostram o porquê do vinho do Porto existir neste local, e 2020 foi um ano que me marcou a esse nível, em que determinadas vinhas mostraram que era vinho do Porto diretamente da vinha. Direto. Direto. Sem maceração. Praticamente sem, precisamente pelos desafios que o ano lançou, pela concentração incrível que existiu. Sem dúvida. Tiago, vocês trabalham geralmente, dependendo do tamanho da empresa, em equipes, né? E equipes da enologia, né? Então, existe o enólogo residente, o enólogo consultor. Fala, qual é o papel de cada um ali nessa panóplia e que se torna um trabalho belíssimo com um resultado fantástico? São posições que são igualmente importantes e naturalmente complementares. Por exemplo, no caso da Alves de Sousa, tivemos durante vários anos um enólogo consultor com o qual eu aprendi muito, é um grande mentor para mim, um grande professor, o Anselmo Mendes, que trabalhou connosco desde 92 até 2013. Daí que o meu crescimento como enólogo foi muito também por esse apoio, essa aprendizagem incrível com o Anselmo, por isso esse papel de orientação é fundamental. E depois, naturalmente, cada um vai também construindo o seu próprio
perfil, a sua própria abordagem e, nesse caso, acabou por depois, por mantendo uma grande amizade comigo e com a família toda, naturalmente, mas seguindo ainda assim o seu percurso profissional já separadamente, e eu, a partir de 2013, assumo totalmente a enologia aqui na Gaivosa, com a minha equipe também, naturalmente, por isso, equipe pequena e assim, mas bem focada, com um braço direito, Carlos Veiga, que já trabalha comigo na adega daqui da Quinta da Gaivosa há muito tempo e que foi ainda assim alargando também, mas muito focada também num trabalho muito presente no dia a dia. Noutras situações, efetivamente, depois também eu próprio comecei a colaborar com outras empresas, neste caso então com a Menin, que me lançou o desafio em 2020. 2020 veio novamente, 2020 foi um ano marcante, Marcante, né? sem dúvida, em que comecei então também como enólogo consultor então da Menin, muito nesse sentido também de, tal como eu senti que essa orientação, esse aprendizado que tive então com o Anselmo no passado foi muito valioso para mim. Senti que naquele caso poderia fazer um pouco isso também, ajudar a novos colegas que tinham acabado de chegar à região, com vontade de aprender, mas também sobretudo preservar e valorizar também aquilo que a região tem, e saber então que poderia também ajudá-los também nesse sentido e por isso permitir então que essa curva de aprendizagem, que às vezes é desafiante e sobretudo numa região tão original e cheia de desafios como o Douro, poder então ajudar também nessa orientação e daí então também essa importância, juntamente com a equipa de enologia então da Meninha, então poder construir também um trabalho novo, mas muito ambicioso e muito especial. O enólogo produz vinho, ponto. Mas eu já vi muitos enólogos trabalhando em outras atividades que não seja produção específica de vinho. Fala um pouco sobre esse outro leque que os enólogos podem trabalhar. A formação em enologia acaba por dar diferentes valências que efetivamente têm a possibilidade de poderem dar contributo em diferentes áreas, sobretudo deste setor naturalmente, mas que não se fica apenas pela produção. Até porque se calhar nem todos têm esta vocação, esta paixão natural para estar no vinhedo e na adega com essa intensidade, porque é um trabalho também muito de vocação. Mas é um facto que nós precisamos igualmente de pessoas com muita formação e talento na área do enoturismo, na área comercial, na promoção dos diferentes vinhos, por isso, e depois naturalmente também em todos os organismos também reguladores que acabam por ser importantíssimos para controlar a qualidade e assegurar a qualidade dos vinhos. Daí que existem essas diferentes vertentes da enologia que nem sempre estão tão visíveis, mas que são importantíssimas e nem todos, se calhar, que estudam enologia serão obrigatoriamente enólogos, mas nem precisam de ser, porque nós também precisamos de todas essas vertentes que são igualmente importantes. 22 anos de carreira? Sim, sim. 22 anos de carreira, uma linda trajetória, apesar de jovem, Thiago, enorme já, 2 décadas e passando de 2 décadas. Imagino que tu teves contatos com muitos outros profissionais e eu acho que durante esse nosso caminho a gente vai absorvendo um pouquinho de um pouquinho de outro, né, para construir o nosso background. Claro. Fala um pouco sobre, tu falaste do Anselmo Mendes, que é um enólogo referência, né, de português. Outros nomes que te inspiraram e que contribuíram com o teu saber? Bom, Daiane, eu tive um grande privilégio de ao fim e ao cabo, crescer não apenas numa família que já tinha tradição, mas também acompanhar este desenvolvimento não apenas do Douro em si, naturalmente em particular, mas também destes últimos 20 anos então, e mais até do desenvolvimento do setor vitivinícola em Portugal. E ainda por cima, ao lado de uma pessoa incrível, que é o meu pai. Sim! E que, se por vezes único. É único, efetivamente, e uma pessoa mesmo muito especial.
Muitas vezes existe um bocadinho aquela questão do orgulho que o pai pode ter eventualmente pela próxima geração. Não sei se é o caso, mas eu sei que tenho um orgulho gigante por aquilo que o meu pai construiu ao longo destes últimos mais de 30 anos, na verdade, até. Por isso, ter crescido ao lado dele, ter aprendido tanto com ele e continuar a aprender e ter, na verdade, o privilégio de continuar a trabalhar ao lado dele, é o melhor mentor que eu poderia alguma vez sonhar ter, por isso é um verdadeiro privilégio. Ele me confidenciou ainda há pouco que tem muito orgulho de ti, que eu fiz essa pergunta para ele. Tiago, para a gente finalizar esse ponto da enologia, em especial do enólogo, enologia, qual uma mensagem que tu deixa para ou os jovens enólogos recém-formados, ou quem está pensando em adentrar esse mundo da enologia? O que você deixa de mensagem? Bom, por um lado, mais uma vez, venham, precisamos de juventude, precisamos de mais pessoas a trabalharem na enologia e na viticultura, que é também igualmente importante e fundamental no nosso trabalho. Estudem, e a questão é que não é difícil apaixonarmos e encontrarmos também, dentro deste mundo tão complexo que a vitivinicultura tem, estuda-se facilmente, parece às vezes um bocadinho mais exigente quando começamos a entrar naquela parte mais aparentemente teórica das matemáticas e das físicas e tudo mais, faz parte. É uma engenharia, né? É uma engenharia, e depois vemos a aplicação também que isso tem no nosso dia-a-dia, mas viajam também, abram horizontes, porque é tão bonito podermos conhecer outros vinhos, outras abordagens, outras formas de trabalhar, por isso, se tiverem essa possibilidade também, façam realmente. E acho que quando vamos lá para fora e abrimos esses horizontes, acho que acabamos também por valorizar ainda mais também aquilo que temos tão especial aqui no nosso Portugal. É o que a gente estava falando do Douro, né? Exatamente. Sim. Tiago, muitas vezes a profissão do enólogo é muito glamourizada devido ao ato da prova. Então, é aquele momento solene, de paletó e gravata, com a taça bonita, às vezes dentro de hotéis sofisticados, de ambientes, né, 5 estrelas, como a gente fala. Então, se glamouriza muito essa profissão. Sim. Mas nós que conhecemos o que é enologia, sabemos que a bota está suja lá no vinhedo, o maior tempo possível, né? Sim. Tá dentro de adega, trabalhando os vinhos para um lado, para o outro, de t-shirt, de short, enfim. Tem todo um tirar o véu, né? Sim. Então, essas facetas todas é o enólogo, não é? É o enólogo, precisamente, e lá está, apesar desse aparente glamour, que não deixa de ter, é um mundo bonito e que acaba por nos permitir também estar em locais especiais, essa ligação com a gastronomia também acaba por potenciar ainda mais isso, mas é um trabalho bem exigente, e então quando pensamos na vindima em si, não há hora, não há descanso, não há paragem, não é? Estamos ali totalmente concentrados só na vinha e no vinho, por isso é bem exigente. A mão do enólogo nesse período está completamente... Claro que se fizer branco não está... Não, esses têm sorte, os que só fazem branco. Mas a Tociana não está ali na mão. Não, se fazem tinta, então se fazem vinho do Porto, isso está com a mão mais tingida, por isso... Todo mundo, quando a pessoa vai no final do dia, depois às vezes consegue ir ao supermercado ou assim, vai estranhar a pensar de onde é que veio essa figura, mas faz parte, porque a pessoa tem mesmo que tocar, tem que sentir, tem que trabalhar muito, mas mais uma vez, tudo isso compensa quando depois vemos o resultado final também desse trabalho. Sem dúvida. Adentramos agora de um tópico que é sobre o vinho do Porto e do Douro. E eu queria falar, assim, para começar, vamos falar das características que distinguem o vinho do Porto e o vinho do Douro. Tranquilo e o do Porto, no caso. O Douro tem a curiosidade de ter essas duas facetas e temos dois vinhos, duas denominações de origem a coexistir no mesmo território, na mesma vinha. Daí que a grande diferença não está na uva, porque na verdade acaba por ser partilhada então a uva por essas duas categorias, por esses dois tipos de vinho, mas depois na forma então de trabalhar essa uva, sendo que o vinho
Porto naturalmente acabava por ser aquilo que fez a região do Douro, não é? E a nossa grande tradição, o nosso grande legado, em que é um perfil de vinho muito, muito particular. Já sabemos em que interrompemos a fermentação mais ou menos a meio com a adição de aguardente vínica, por isso é que o vinho de Porto se chama um vinho fortificado, no sentido em que nem todos os açúcares fermentam até ao final por força da adição dessa aguardente vínica, e que, por esse mesmo facto, então, temos um vinho um pouco mais forte pela aguardente que é adicionada, e depois, então, naturalmente, com essa doçura natural pelos açúcares que não fermentaram. Por sua vez, os vinhos do Douro, estamos a falar de vinhos secos, por isso secos, no sentido em que todos os açúcares foram fermentados então até ao final, por isso mais próximos daquilo que é a abordagem clássica de um vinho, de mesa, de consumo, não é? Sendo que, ainda assim, dentro de essas duas categorias e dessas duas famílias de vinhos que já por si já são tão diferentes, depois vamos encontrar uma diversidade incrível de perfis também. O Douro é muito isso, é essa diversidade. Acho que é difícil encontrar no mundo outra região que seja capaz de fazer praticamente todos tanta os tipos diversidade, de né? Estilos possíveis e imaginários, e dentro de um nível sempre muito especial de qualidade e sobretudo com muita, muita identidade. E eu acrescento até um detalhe, Tiago, que é difícil alguém que não goste do vinho do Douro, né? É difícil. Geralmente os enófilos têm aquele estilo de vinho queridinho, né? Eu gosto mais, mas é difícil é muito raro alguém não gostar dos vinhos do Douro. E vai de encontro ao que você acabou de dizer. É uma diversidade tão grande que sempre tem um que vai agradar, né? É verdade, é verdade. Mas está porque muitas vezes nós associamos o Douro até se calhar um perfil mais específico de vinho, sobretudo quando estamos a falar de tintos então, que na verdade quando nós olhamos para a diversidade da paisagem douriense, rapidamente percebemos que não é bem assim. Não dá para falar de um estilo, né? Não dá para falar de um Douro, existem tantos Douros, nem as três sub-regiões da região acabam por expressar essa diversidade verdadeiramente, por isso há tantos Douros dentro deste Douro que isso também o torna mais uma vez apaixonante, e que todos nós acabamos por encontrar o nosso Douro no qual nos revemos. Sem dúvida. E olhar as encostas do Douro, a gente consegue visualizar quem vai além, né, disso, e imaginar o que dali dá para produzir de coisas mais diversas possíveis, né? Tiago, o vinho do Porto é um ex-libris português, ponto, né? Abre portas, né? Agrada. Mas hoje, na tua visão, quais são os principais mercados que estão, hoje, 2025, estão consumindo o vinho do Porto? Ora, dentro dos principais mercados de vinho do Porto, existem vários, por exemplo, em dimensão, naturalmente, a França e o Reino Unido continuam a ter uma dimensão importante, não é? A Holanda também, mas eu destacaria um mercado em particular que me diz muito porque se sente um carinho particularmente importante pelo vinho do Porto, que é a Dinamarca. Okay. A Dinamarca será porventura o país do mundo com o maior consumo per capita de vinho do Porto, o respeito e sobretudo o cuidado que existe com o vinho do Porto na Dinamarca é tocante, é tocante. Quando visitamos, quando temos dinamarqueses a visitar-nos, é muito especial ver o carinho e, mais uma vez, esse respeito que existe. Por isso, admiração, né? Admiração e valorizando, sobretudo, as categorias especiais, que é naturalmente onde o vinho do Porto melhor consegue expressar o porquê de ser um vinho único no mundo. Uhum. Quando se falava em vinho do Porto, antigamente, se falava numa geração de consumo, né? E na verdade, a gente, para imaginar que nós que amamos o vinho e queremos que o vinho seja perpetuado, ele tem que também ser transmitido para as novas gerações. A gente está vendo um pequenino movimento no mercado muito modesto das mudanças das garrafas, da introdução do Porto Tonic, né? Mas, no teu modo de ver, quais seriam algumas ações mais eficazes para que as novas gerações pudessem se encantar com o vinho do Porto? Lá está, a parte da imagem é muito importante, por isso surgir efetivamente uma imagem um pouco diferente, que cative também as novas gerações,
não deixa de ser efetivamente muito importante. Vários colegas referem também a questão, por exemplo, de tentar introduzir o vinho do Porto um pouco mais nos hábitos de consumo também dos jovens, através, por exemplo, da colaboração com mixologistas, no sentido de então começar a estar mais presente então na mente dos jovens. Contudo, eu acho que o mais importante ainda assim é criar a cultura do vinho do Porto nas novas gerações e, sobretudo, abrir garrafas e realmente dar-lhes a provar. Acho que esse será o melhor marketing que nós poderemos ter para o vinho do Porto, porque se é verdade que parece ser um vinho um pouco em contraciclo com as tendências atuais, mas é verdade também que quando abrimos uma garrafa de um grande vinho do Porto, toda a gente se apaixona e o jovem também se vai apaixonar. E ainda por cima acaba por ser um vinho que se calhar consegue cativar até uma pessoa que eventualmente não esteja ainda tão preparada para esse mundo tão complexo que é o mundo do vinho. O vinho do Porto, mesmo assim, se calhar pela sua doçura natural, por essa generosidade que ele tem, acaba por conseguir chegar mais rapidamente até uma pessoa que eventualmente não está ainda dentro desse mundo. Por isso, acho que é promovermos no consumo, a prova, divulgarmos cada vez mais. Temos ações em locais, se calhar, onde os jovens consomem também, em bares, promover cada vez mais esse consumo, essa exposição, e acho que essa será, sem dúvida nenhuma, a melhor ferramenta de marketing para que o vinho do Porto continue recomece a crescer como tem tudo para o fazer. Adentrar ao mercado onde o jovem está. Sim, exatamente, com os bons exemplos, sobretudo, não é? Com os bons exemplos, por isso, com vinhos que mostrem, mais uma vez, como o vinho do Porto tem tanta identidade e é tão especial. Tiago, a Alves de Souza tem, hoje, quanto de vinha em termos de hectare? Em termos de área, são cerca de 135 hectares, dividido entre 6 quintas, todas da família, por isso parte muito também da nossa filosofia de produção, em que tudo realmente começa naturalmente no vinhedo. Parece um clichê, mas no nosso caso levamos isso muito a sério, ou seja, existe um trabalho muito profundo na vinha e depois então naturalmente tentamos então expressar, potenciar a expressão de cada vinha então nos diferentes vinhos que fazemos, mas essa componente é importantíssima e os riscos são muito maiores de trabalhar com vinha própria. Naturalmente, acabamos por depender dos caprichos da mãe natureza, não é? Mas faz toda a diferença, porque nos dá um entendimento, uma compreensão também da vinha que seria muito difícil se não houvesse esse trabalho, não diário, mas na verdade anual, sempre aprendemos algo novo sobre a vinha e por isso podemos trabalhá-la cada vez melhor. Nessa quantidade diária, são muitas as diversidades da matéria-prima que vem, né? Então, vocês têm hoje vários estilos de vinhos também para o mercado. Vamos falar nesses que eu citei aqui, que o Quinta da Gaivosa, o icônico. Fala um pouquinho sobre esse vinho. Ele está ali. Está ali, na verdade, está ali a primeira edição. 1992. 92, a primeira edição do Quinta da Gaivosa, e é um vinho que nos marcou logo desde o início, não é? Por isso, foi um vinho que mostrou logo qual é que era o rumo a tomar desde um momento muito precoce. Por isso, é o nosso grande clássico. Se calhar é o vinho em que eu sinto mais o peso da responsabilidade, porque dar continuação a um trabalho muito especial que já tinha sido desenvolvido pelo meu pai e com Anselmo também, a seu tempo. Por isso há muita responsabilidade, mas efetivamente é um vinho que representa, sobretudo aqui a Quinta da Gaivosa como um todo, de uma forma muito especial, porque é um local especial, é um local diferente, com características diferentes deste lindo Douro, não é? Mas com algo diferente, por isso este é aquele que melhor representa a Quinta como um todo. Puxa, e o Abandonado? Esse teu filho está aqui. E esse também é o primeiro Abandonado. Esse é o 2004, a primeira edição do Abandonado. E há aqui um paralelo interessante entre um e outro, não é? Uma ligação interessante, porque se no Gaivosa existe
esse peso, essa responsabilidade, o abandonado foi quase como, e esse em particular, esse 2004, era quase como uma tela em branco, não é? Por isso, quando eu entro oficialmente na equipa de enologia em 2003, surge muita vontade de estudar, de aprofundar, de conhecer um bocadinho melhor aquilo que estava por trás do Quinta da Gaivosa, e começa esse trabalho muito de estudar e de individualizar as diferentes vinhas. E surge essa vinha que estava abandonada, que estava se calhar na iminência até de ser arrancada para plantar algo novo, porque tinha quase mais falhas mais rocha do que videira, não é? Do que videira. E nessa iminência e nessa liberdade, quase desprendimento de ser algo que não contava propriamente nessa altura, acabou por permitir brincar no sentido de explorar, procurar coisas diferentes, abordar se calhar de uma forma um bocadinho diferente, sempre no sentido de potenciá-la, não é? Mas foi um trabalho muito bonito, muito com essa liberdade que felizmente o pai também permitiu, porque foi um pouco, ok, vai lá e faz o teu trabalho. Queres fazer a vinha sozinha, então trata dela, não é? Por isso foi muito nesse sentido e foi muito bonito. Foi um processo muito bonito que levou a que surgisse algo novo, não melhor ou pior do que aquilo que estava a ser feito antes, mas novo e diferente. E foi muito bonito aí haver, em particular para esta edição de 2004, a primeira, esse carinho muito especial que guardo. E dá um gozo, o primeiro filho, né? É um pouco isso, sim. E o anfiteatro? Tá ali? E este é aquele filho muito, muito desejado e muito procurado, na verdade, porque apesar de todos estes Linda anos etiqueta. Que a família dedicou também a este novo Douro, dos vinhos do Douro, o vinho do Porto esteve sempre presente, naturalmente, e é algo que está dentro de nós, é a nossa tradição mais antiga, é aquilo que a família sempre fez, e por isso, naturalmente, queríamos e fomos ao longo tempo também aprofundando esse trabalho. Sendo que dentro do mundo dos portos vintage já sabemos que é um mundo em que existem vinhos incríveis feitos há gerações por grandes enólogos, por grandes casas. Por isso nós sempre pensávamos, ok, como é que nós, um produtor, apesar de toda a tradição que temos e que fazemos também há gerações vinho do Porto, mas com uma marca própria, o que é que nós podemos contribuir verdadeiramente para esse mundo, não é? Com tanta história, com tanto legado já. E aqui a ideia é trazer o vintage e trazer o vinho do Porto de volta para a vinha, à escala da vinha, verdadeiramente. Por isso, foi algo que nós já procurávamos há muito tempo e que eu procurava há muito tempo. Por isso, um vintage de uma parcela só, da nossa vinha mais velha, a vinha de Lordelo, que lindíssimo. é uma vinha muito especial, é quase o oposto da vinha do abandonado, que se no abandonado há aquela dificuldade que o tempo e o terreno conferiu. A vinha de Lordelo manteve-se em belíssimas condições ao longo do tempo, mas que acaba por surgir um bocadinho com esta dupla faceta. Se num ano clássico ela acaba por nos dar um dos nossos touros mais icónicos, Quinta da Gaivosa, a vinha de Lordelo, em anos com condições muito, muito particulares, como foram precisamente 2020, consegue ganhar uma dimensão diferente e uma nova faceta. Por isso esta incrível concentração que a vinha velha, nestas condições únicas de 2020, acabou por mostrar, deram-nos o nosso melhor vintage de sempre, e acaba por ser a nossa entrada também neste mundo ainda muito restrito de vintage de uma só vinha, não é? Existem muito poucos ainda, mas eu acredito que possam vir a existir cada vez mais, porque aquela época dos vintages produzidos em grande quantidade, aquela ideia de um bocadinho do perfil clássico que resulta ou do ano clássico que resulta de combinação de lotes, né? De lotes de muitas origens, e que se calhar para atingir uma determinada escala só assim seria possível. Eu acho que esse período sinceramente acabou, e o vintage agora está a regressar se calhar onde ele devia ter estado sempre, à vinha, não é? Por isso, a ser um vinho que expressa aquele local de uma forma única, de uma forma marcante, e que o torna por si único também. Sensacional e lindíssimo. Agora, um vinho
para lá de especial. Desde a garrafa, do designer, a apresentação e o líquido que está aqui, um verdadeiro néctar, assinado por Baco mesmo, porque é um presente, um vinho desse. Eu sou apaixonada, sou a pessoa mais suspeita do mundo para estar falando desse vinho. Mas fala um pouquinho desse vinho rosé tão especial, colocado nesse primor de embalagem, e por aí você já vê o destaque que o produtor dá a esse néctar, né? Em colocar nessa caixa tão linda de apresentação, né? Nessa embalagem tão bonita, com esse design moderno. Fala um pouco sobre o rosé Rosa Celeste. Bom, Premium. Celeste, lá está, Celeste era a minha avó, por isso é um vinho que lembra e celebra a avó Celeste, que era uma pessoa muito, muito especial e que, lá está, se vamos fazer um vinho para lembrar uma pessoa tão especial como a avó, e todas as avós são sempre pessoas muito queridas, não é? A ideia foi pensar este rosé na vinha, por isso a vinha já foi plantada para fazer este vinho, com as castas mais indicadas também para aquilo que procurávamos, neste caso tinto cão, uma casta que dentro do Douro acaba por ter características diferentes e que vão em tudo neste sentido de menos cor, menos tanino, mas muita, muita elegância, e depois todo ele feito com muito, muito carinho e muito cuidado, não é? Uma vinificação muito cuidada, uma escolha muito cuidada também da imagem da garrafa, que conseguisse também representar e mostrar essa diferença, e depois o tempo também, ou seja, o tempo de estágio que ele teve previamente e o tempo de estágio que prevemos que ele terá também no futuro. Por isso é um rosé também pensado para guarda bem longa, por isso neste caso um rosé 2021, mas para continuamos a desfrutá-lo até 2041, pelo menos. Pelo menos. Tiago, nós estamos vendo acontecer esse movimento no mercado dos rosés, né? Os rosés antigamente eram aquele vinho de piscina, antigamente se usava até o vinho da mulher, que eu acho um horror falar um negócio desse, mas enfim, era assim que era falado de rosé, né? Infelizmente. E hoje nós estamos vendo um movimento de preocupação, vamos colocar dessa forma, de cuidado, de carinho em vinificar os rosés para um patamar mais gastronômico, né? Visando um mercado diferenciado para rosé, que estava aquela lacuna ali no mercado, né? Hoje nós tivemos a oportunidade de provar esse rosé com uma gastronomia hiper diferente. Fala um pouquinho desse casamento aí. O que o Rosa Celeste pode servir ali de casamento com a gastronomia? Está, é um rosé já com outra complexidade, com outra estrutura também, por isso naturalmente já vai beneficiar também de uma gastronomia um pouco mais complexa também. Por isso, embora também tenha enquadramento com alguns pratos de peixe, mas marisco, peixe, mas mais, se calhar um bocadinho mais no forno, ou então com alguns molhos assim um bocadinho mais, dar-lhe um bocadinho especiados, né? Mais especiados, ou com alguma cremosidade também que acabam por equilibrar muito bem também depois a frescura natural, a acidez natural que este rosé tem, mas também até com pratos de carne. Por isso nós tivemos no almoço com essa interpretação muito, muito interessante e bem original de um rabo de boi, não é? Sensacional. E que ficou fantástico. Aquele rabo de boi com aquela cebola caramelizada, não é? Ligou muito bem, não seria aparentemente a ligação mais natural, mas... Não se pediria, né, assim? Não. Nem no caso, nem se pensaria no rosé desta forma, e se calhar nem no prato como estava, mas o casamento foi muito feliz, por isso, e os rosés cada vez mais nos permitem também isso. Durante muito tempo eles eram olhados de uma forma tão, lá está, a própria produção, o próprio enólogo se calhar não fazia por ir mais longe. Porquê? Porque o rosé era mesmo olhado como algo que seria lançado em março e que até setembro estaria o seu percurso, o seu consumo terminado, não é? Algo muito sazonal e precisamente muito dedicado mais ao calor, à piscina e tudo mais. A partir do momento em que nós começamos a dar
a ter o cuidado que temos com qualquer grande vinho, com qualquer grande tinto, grande branco, e ter esse mesmo cuidado num rosé, o grande rosé acaba por surgir de uma forma quase natural. Por isso é mesmo uma questão de, não há segredo, é mesmo uma questão de ter esse mesmo cuidado e carinho com o rosé que temos com qualquer outro grande vinho. Hoje a Alves de Souza está em quais mercados internacionais? Nós atualmente estamos em cerca de 30 países Ui! diferentes, por isso já vem muito de uma tradição também logo desde o início da exportação, de abrir horizontes, de saber que, apesar de valorizarmos muito o nosso mercado nacional em Portugal, mas que existem outros países que faz todo sentido estarmos presentes, e o vinho português e o vinho Douro em particular tem tudo para estar nos principais mercados do mundo e nas mesas mais exigentes também de todo o mundo. Daí que sempre foi feito esse trabalho também desde o início. E continuamos a querer também expandir, porque o mundo é tão vasto que esperamos continuar a desenvolver toda essa vertente de exportação, sem nunca naturalmente descurar o mercado português também. Tiago, e quais são os principais mercados de vocês? Os 2, 3 principais mercados? Ora, o Canadá já é um mercado muito especial e muito importante já há muitos anos. Depois a Bélgica, por isso existe esta curiosidade até dos mercados francófonos também. A Bélgica também continua a ser um mercado também particularmente especial. O Brasil continua a ser um parceiro também e uma ligação muito forte, mas não só, o Reino Unido, a Suíça e muito mais também. E hoje vocês estão mirando algum mercado em especial para começar um novo trabalho? Vocês estão visando assim, vislumbrando? Sim, a Ásia continua a ser uma das áreas geográficas que... Japão, já pensaram? Já estivemos inclusive presentes e temos uma pequena presença, embora naturalmente creio que podemos desenvolver, estamos no Japão, mas poderemos desenvolver um pouco mais o mercado, até porque lá está, é um país que mesmo... Exigente, né? Exigente, mas que tem uma ligação mesmo histórica também muito especial com Portugal, não é? E que nem sempre é muito trabalhada, não é? Por isso faz todo sentido trabalharmos um pouco mais por essa exigência, por esse culto também da gastronomia e do vinho que também existe cada vez mais no Japão, por isso tem tudo para desenvolver, mas depois a própria China, naturalmente, em que apesar de ter havido algum retrocesso pós-pandemia no mercado, que estava efetivamente a crescer muito, mas continua a ter um potencial muito grande. A China neste momento é o país do mundo com o maior número de pessoas formadas pelo Wine and Spirits Education Trust, que, como sabemos, é a escola mais importante neste momento em termos de formação na área do vinho. Daí que existe uma nova geração que começa já a ter mais hábito de consumo de vinho e mais formação também. Por isso, sim, ainda não estamos com a presença que acredito que possamos ter, mas será um dos países e uma das áreas geográficas que mais iremos também trabalhar no futuro. Colocar o pontinho lá. Sim, exatamente. Certo. Tiago, cenário vitivinícola mundial. Hoje nós estamos enfrentando uma série de problemas. Esse é um assunto não muito confortável, mas é importante a gente abordar, até porque eu quero ouvir a tua opinião, a tua visão, a tua maneira de ver as coisas. A gente está vivendo, parece que o vinho está sob ataque, né? Então existe uma bandeira enorme sendo propagada do anti-álcool, generalizando todos os produtos e colocando debaixo disso tudo que é tipo de álcool, né? E querendo colocar esse alimento aqui comparado com um destilado, né? Então, como é que você está vendo esse movimento do mercado? Como é que você está vendo isso? Claro que tem que haver no consumo e na promoção do consumo do vinho, tem que haver naturalmente esse cuidado também de apelar sempre à moderação e também sabemos que estamos a falar de uma bebida ainda assim alcoólica, mas não é só uma bebida alcoólica e tem outra dimensão cultural, socioeconómica que extravasa muito o facto de ser simplesmente uma bebida alcoólica, não é? Por isso o vinho é cultura, não é?
E o trabalho que a Diane tem feito a esse nível, precisamente de mostrar isso, é notável. Por isso, creio que é difícil, e quando vemos países a irem muito nesse sentido, comunicar o vinho dessa forma, colocá-lo precisamente ao nível de outras bebidas mesmo do ponto de vista da saúde humana, serão naturalmente muito mais nocivas, não é? Não faz sentido, devemos naturalmente apelar a um consumo moderado, mas ainda assim distinguindo totalmente. E esta ligação que a vinha tem com o território, mas também, mais uma vez, com a cultura de tantos países, ainda por cima lá está, estamos a falar da agricultura, por isso estamos a falar ainda assim de práticas que, cada vez mais, com a preocupação ambiental que existem, têm muita sustentabilidade associada e que por isso têm muito benefício também para o mundo a todos os níveis, não é? Por isso, sim, é desafiante, mas mostrarmos que o vinho é diferente e que há naturalmente uma dimensão do nosso trabalho que não pode ser tratada de uma forma tão simplista como em alguns casos tem sido tratada. E quais as suas sugestões para que o vinho continue a ser consumido no mundo? Qual a tua maneira de ver, da abordagem que deve ser feita para esse alimento nutracêutico, desde que seja consumido de forma moderada e frequente, traga os benefícios da saúde e continue a perpetuar, ou seja, que o vinho possa estar na mesa das pessoas para daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos? Acho que os valores da vinha e do vinho, na verdade, acabam por estar muito próximos dos valores das novas gerações, em que, por um lado, sentimos cada vez mais esta preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e a esse nível, mais uma vez, o vinho e a vinha têm tido um papel muito, muito importante, por isso existem cada vez mais práticas, boas práticas ambientais que permitem que o setor vitivinícola comece a ser, não apenas a ter uma pegada nociva no meio ambiente, mas a ser, na verdade, um fator de regeneração desse próprio meio ambiente e poder, então, de alguma forma, melhorar alguma agressão que o homem teve ao longo destes anos, não é? Por isso tem esse lado sustentável, mas depois também tem este lado também extremamente, lá está, diverso, não é? Por isso, cada vez mais nós olhamos em volta e vemos que já não existe aquela questão de todo mundo querer ser igual, todo mundo vestir da mesma forma. Não, cada pessoa tem a sua própria identidade e valoriza essa identidade e valoriza essa diferença. E o vinho é essa diferença e é essa identidade. Daí que acho que, começando cada vez mais a mostrar essa diversidade, todo esse lado também tão sustentável que o mundo vinho tem, vai continuar a apelar a muitas mais gerações e por isso terá, sem dúvida nenhuma, um futuro fantástico pela frente. Tá bem, muito boa defesa. Agora, para o Tiago Alves de Souza, esse grande especialista, esse maravilhoso enólogo, renomado, premiado, uma pergunta assim, o que é vinho para você? Para mim, vinho é a minha vida, basicamente. Por isso, não é que não tenha outros interesses, porque também gosto muito de música, gosto muito de outras áreas também. Metade da família do lado da mãe também gosta de outras áreas. Sim, mas é a minha vida, efetivamente, a vinha e o vinho, por isso é aquilo que me dá alegria, é aquilo que me dá realização pessoal e é aquilo que também que, a par do trabalhar, de ter o privilégio do trabalhar, também me dá muito prazer como enófilo, ou seja, além de enólogo, também sou enófilo e descobrir também todas essas idiosincrasias também que o vinho tem, às vezes de ter ali tantas dimensões, tantas camadas, às vezes até contraditórias, não é? Mas ao mesmo tempo que lhe criam tanta personalidade. Há um paralelo muito grande entre o vinho e o ser humano. E eu gosto muito disso.
essa complexidade que o ser humano tem, não é? E acaba por, de alguma forma, ser muita da complexidade ou encontrar um paralelo também no vinho também. No próprio vinho, né? Olha que vinho. analogia interessante. Olha, agora eu vou ficar refletindo sobre isso. Tiago, um vinho que marcou tua vida? É muito difícil essa questão. Que ficou uma memória assim, nossa, aquele vinho foi especial. Que marcou mesmo. Lá está. Se for um vinho, por exemplo, que provei em algum contexto, existem alguns momentos marcantes e que, na verdade, acabam por levar a mudar um pouco também a nossa percepção. Eu sempre tentei ter a mente ser isento e ter a mente mais aberta em relação à prova, não é? Contudo, já sabemos que é inevitável. Às vezes somos sempre influenciados e temos sempre ali por mais que não queiramos, alguma ideia já pré-concebida, não é? Eu lembro que numa altura estava nos Estados Unidos a visitar uns clientes também, e então num jantar aparece um Shiraz australiano. É lá! E pronto, e surge automaticamente mesmo, e era muito interessante ir provar o Shiraz australiano, mas automaticamente a pessoa constrói logo um bocadinho a ideia, sobretudo estamos a falar de há cerca de 15 anos atrás, um bocadinho um perfil clássico então de um Shiraz que a pessoa achava que o Shiraz australiano teria, não é? E que realmente tem. E quando prova aquele vinho, desconstruiu completamente essa imagem e efetivamente mostrou que, mesmo naquele contexto e dentro de algo que tomamos como perfil ali fechado, que é mesmo assim, estabelecido, que existe nuances, existem muitas nuances e por isso devemos manter também sempre esse espírito aberto e mais uma vez respeitar também sempre o trabalho dos nossos queridos colegas que fazem um trabalho incrível também. Para o outro lado do mundo, né? Para o outro lado do mundo, literalmente. E vinho bom, é engraçado hoje, o interessante do mundo dos vinhos hoje, né, Tiago, é que não dá mais para falar. Nós temos, claro, que as principais regiões produtoras de vinho, sobretudo concentrada na Europa, esses 3 países, mas hoje tem vinho bom sendo produzido para tudo que é lado do mundo. Então, alguém está aqui numa prova cega, te mostra um vinho, nossa, que vinho, me lembra tal coisa. E é de um país completamente que não tem nenhum sentido, assim, aquilo ali, né? É verdade, e aí também é muita mais-valia da própria prova cega também, não é? Esse é. Por um lado é verdade, depois encontram-se grandes vinhos em locais, se calhar até surpreendentes, não é? E que ao mesmo tempo a prova cega é extremamente democrática, não é? Em que, mais uma vez, é o vinho pelo vinho, nesse caso. Muitas vezes é líquido, não é imagem, né? Exatamente. Não é marca, não é imagem, não é brand, não é nada disso, né? Fala-se muitas vezes também da importância de provar em contexto, porque acaba por si também de encontro também àquilo que o território e aquilo que sabemos sobre aquele local ou aquele produtor também poderá se refletir no vinho, mas é verdade que quando é o vinho pelo vinho faz toda a diferença. E aí é apenas o líquido a falar e isso é muito bonito e extremamente democrático. Eu gosto muito desse lado muito democrático também do vinho. Eu adoro, porque nos desafia, né? Sim, sem dúvida. Estamos chegando aqui na parte final e eu queria aproveitar a oportunidade para te presentear com o livro Vinho Viagem Cultural, da autora aqui que vos fala. Fantástico. Esse livro tem o objetivo, Tiago, de levar a mensagem para a cadeia do vinho, é obrigatório todos lerem, mas sobretudo para um público geral que gosta de história, cultura, curiosidade, onde aí se conta a história do vinho desde o início e até alguns dados atuais, para que possa perceber a importância histórica, cultural, econômica, enfim, tão vasta dessa bebida milenar e que a gente tem feito aqui, todo mundo no seu papel, fazendo um trabalho para que essa cultura se perpetue. Fica aí esse presente para você. Muito obrigado. Ainda por cima, é quase um presente de aniversário, porque eu fiz agora anos há muito pouco tempo. Pronto, tá aí. E lá está, e é um presente de aniversário. E olha, perfeito. tá aqui já com uma dedicatória especial para você. Mais especial ainda, e muito obrigado, Daiane. Eu tenho acompanhado também o percurso também ao longo destes anos e mais uma vez também dar um grande elogio para tudo aquilo que tem construído também e na forma como comunica este mundo tão especial que é o mundo da vinha e do vinho. É fantástico, temos uma grande embaixadora então
a promovê-lo e ainda por cima a divulgá-lo então com esse livro fantástico também. Muito obrigado. A paixão faz isso, né? Tiago, estamos aqui no momento final e estou aqui com as últimas perguntas. A última, vamos lá. O que é cultura vínica para o Tiago? O que é cultura vínica? Cultura vínica lá está, é precisamente ir para além do vinho. E o vinho, por si só, já tem muito. Essas camadas que nós descobrimos aí já são apaixonantes. Mas quando nós começamos a compreender o que está por trás, o que está verdadeiramente dentro e por trás desse copo ou dessa garrafa, é tão profundo e tem uma dimensão tão completa. A história que está por trás, o porquê desse vinho ser assim, nesse local, nesse contexto, e sobretudo quando provamos vinhos em que sentimos que mais uma vez só poderiam vir daquele local, daquele território. Isso é cultura vínica, isso é cultura do vinho. Sem dúvida. Olha, obrigado por esse tempo. É sempre uma delícia poder estar ao lado de grandes profissionais que inspiram, que têm muita seriedade no que fazem, muito comprometimento e, sobretudo, com esse brilho no olho desse território lindíssimo que é o Douro. Muito bonito te ver no meio das vinhas e ver o teu olhar de paixão, a gente debaixo de chuva e você ali me mostrando, contando detalhe. Isso é entrega também e tá nesse ramo há tanto tempo, com toda essa paixão, de fato inspira qualquer um. E eu já estou aqui inspirada. Queria te deixar a oportunidade de falar as últimas palavras e deixar teu contato, o contato da empresa. Bom, então desafiar todos também a virem nos visitar. O Douro é uma região linda, não é? Por isso, não apenas faz vinhos muito especiais, mas descobrimos a paisagem e compreendemos ainda melhor porque é que os vinhos do Douro e do Porto são assim. Só visitando a região é que acaba por se ter também essa experiência completa. Por isso, convido todos a visitarem-nos e será um prazer recebê-los. Quer deixar contato? Onde que as pessoas podem entrar em contato com a empresa? Podem através do site, exatamente, alvesdesouza.com, e por isso, ou então contactarem diretamente, ligarem, mandarem um e-mail, ou pela rede social também. Por isso serão sempre bem-vindos, é fácil de nos encontrarem e serão sempre muito bem-vindos. Na descrição deste episódio está todos os contatos da empresa do Tiago. E a gente fica por aqui com esse episódio especial do BacoCast. Obrigada, Tiago. Obrigado e saúde. Saúde!